Para mim é um grande prazer poder apresentar o Lucas Medeiros. Ele é marido de uma ex-aluna minha de mestrado, Renata, extremamente competente, terapeuta cognitivo-comportamental, trabalha na área de crianças. O Lucas, ele fez medicina, ele é médico, se formou pela Unirio, e depois ele fez mestrado e doutorado também na Unirio na área de neurociências. Trabalhou com pacientes que apresentavam hepatite C, sempre relacionado com aspectos da qualidade de vida da pessoa. Também sempre abordando essa questão do estilo de vida. Então, fazia avaliações não só médicas, como também relacionadas com depressão, atividade, enfim, uma série de processos envolvidos nessa característica do estilo de vida. Que essa área da medicina do estilo de vida é uma área relativamente nova aqui no Brasil. Embora o professor Lucas tenha iniciado essa sua atividade em 2017, ela realmente só foi tomando força, só foi tomando, digamos assim, uma certa formalidade a partir de 2018, quando ele participou da fundação do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, junto com vários profissionais, principalmente em São Paulo, do Hospital Albert Einstein e do Hospital da Faculdade de Medicina da USP. Tá bem? Para mim é um grande prazer poder apresentar o Lucas. Eu acho que ele tem muito a falar para a gente sobre essa especialidade que já é muito comum nos Estados Unidos e vem chegando agora no Brasil com uma força extremamente grande, e o Lucas faz parte desse processo de implementar essa área que está se tornando uma especialidade da medicina aqui no Brasil. Lucas, um prazer tê-lo conosco. Obrigado, hein? Obrigado, Landeira. Obrigado aos colegas que estão aqui hoje para assistir essa palestra. Fico feliz. Eu não sei se eu já te falei, Landeira, como você sabe, né, sou casado com Renata, que é Renata Viana, que é psicóloga. Ela me ajuda muito aí a entender essa dinâmica de mudança dos pacientes, né? Eu sou um estudioso, né, desse assunto da mudança, que passa muito pela medicina do estilo de vida. E vou falar um pouco aqui sobre esses tempos difíceis, né? Tempos difíceis que a gente vive e como é que a medicina do estilo de vida ela pode ajudar a gente. Eu vou contar quais são os 4 medicamentos de estilo de vida, se é que vocês me permitem falar assim, 4 medicamentos de estilo de vida que podem ajudar a gente a ganhar mais vitalidade, mais estabilidade em momentos de tempos difíceis e em momentos de tempos fáceis também, onde a gente vai estar mais aberto para poder saborear com certa vitalidade física e vitalidade emocional esses tempos fáceis. E nos tempos difíceis, que vai ser o assunto aqui da palestra. Eu vou compartilhar aqui, então, consegui compartilhar? Sim, está ótimo. Pode ir em frente. Que bom. Então, a medicina do estilo de vida, né, meus amigos? Então, quem aqui já se sentiu, né, com aquela sensação de estar tomando remédios demais ou tendo problemas de saúde crônicos que são mal resolvidos, né? Isso é muito comum no consultório. Tendo medo de seguir um caminho que leve para doença grave, todo mundo, né, para cirurgia desnecessária, inclusive eu, para dependência física ou para um fim de vida prematuro, né, que é o que a gente, como profissional de saúde, todos nós, a gente quer alongar a vida e com qualidade. Quem já se pegou se sentindo cansado demais, né, com tensão física, emocional, estresse, e muitos que a gente vê até perdendo o sentido de viver a própria vida, e é algo que a gente percebe aumentando nas últimas décadas, tanto na prática ali do consultório médico, né, até a chegada ao consultório de psicologia, dos psicólogos e todos os profissionais de saúde. E quem já teve aquela sensação de, pô, eu quero me cuidar,
melhorar o meu estilo de viver, mas eu não consigo, né? Não consigo fazer essa mudança. E aí, em tempos de pandemia, desde março que a gente está vivendo isso, começou o medo, a incerteza e a enxurrada de informações, elas começaram a fazer com que fosse o nosso novo normal, né? E a gente viveu esse momento de preocupação coletiva, onde a gente ainda teve a força do isolamento social, de ficar isolado em casa, né? E o nome melhor seria o isolamento físico, né? O distanciamento físico, né? Mas o isolamento social, a inatividade física por conta do confinamento, a nossa organização alimentar, que às vezes já nem era tão boa, ficou mais difícil ainda, para a gente poder ir no supermercado, poder fazer as coisas, e as direções de vida diante das incertezas de trabalho, de como é que está aí a nossa família daqui a algumas semanas, alguns meses, tudo isso gerou uma grande instabilidade no nosso estilo de vida. E aí vem a pergunta, dá para achar estabilidade em tempos de tanta instabilidade? Dá para achar um corpo mais forte, né? Eu digo força de resiliência, né? Física, e uma mente mais forte, né? De resiliência emocional também, no meio desse mar revolto? Olha, a medicina do estilo de vida ela pode trazer algumas respostas para a gente conseguir cultivar um jardim de melhor, um jardim que leve a gente num caminho de mais saúde no final das contas. Quando começou a pandemia, né, eu me peguei pensando, bom, dessa vez a gente vai tomar uma rasteira, né? Porque se a medicina do estilo de vida ela consegue prevenir e tratar tantas doenças, no coronavírus a gente vai depender muito, muito do hospital. E é claro que a gente depende do hospital e não são coisas excludentes, né? De forma alguma. Mas o que se viu com o passar dos dias, né, e ali de março em diante, a gente começou a perceber a vida, ela também ela estava dentro do enfrentamento do coronavírus. Por que eu digo isso? Porque, olha só, todo mundo já viu que existem fatores de risco para o desenvolvimento da forma mais grave do coronavírus, né? E que são ligados muito a doenças que são entrelaçadas com o nosso estilo de vida. A hipertensão, o diabetes, os problemas de colesterol, a doença coronariana, né, do coração, doenças renais, as demências, todas elas são fatores de risco para um desenvolvimento, que eu não vou entrar aqui no detalhe, da tal da tempestade imunológica, que acomete alguns pacientes, e que a maioria desses pacientes tem esses fatores de risco. Lucas, mas eu tenho esses fatores de risco, então eu estou no meio do mar revolto. Um bom tratamento dessas condições e usar esses medicamentos de estilo de vida, inclusive nesse momento, nesses últimos meses, e pode ser a partir de hoje, pode ser um grande aliado para a saúde, também para o enfrentamento do coronavírus. Mas eu não quero botar aqui o coronavírus como o único monstro que a gente enfrenta na nossa vida, né? Existe um mundo pós-pandemia, pós-coronavírus, de que perpassa também o momento do coronavírus, que são outras doenças e outros desafios que a gente impõe para o nosso corpo e para a nossa mente. Então, o que é a medicina do estilo de vida? Lucas, a medicina do estilo de vida, eu vou dar a definição acadêmica da medicina do estilo de vida, né? A medicina do estilo de vida ela é uma prática clínica, ou seja, é entre o médico ou o profissional de saúde, aqui vai um chamamento para todos os profissionais de saúde, inclusive e muito os psicólogos, né? Ela é uma prática clínica baseada em evidências científicas, ela tem uma robustez de evidências científicas muito grande, né?
uma prática clínica baseada em evidências científicas, onde mudanças do estilo de vida, como a atividade física, como gerenciamento do estresse, como o cultivo de conexões afetivas humanas, como a alimentação saudável, essas mudanças de estilo de vida, elas são usadas para prevenir, para tratar e até mesmo para reverter a maioria das doenças crônicas, das quais a gente morre cedo demais hoje em dia. E sofre também com elas durante o período em que a gente tem essas doenças. Então, ela vai nesse ponto, nessas doenças crônicas, porque a gente vai estar tratando não a consequência, mas a gente vai estar tratando a causa da doença. Essa é a definição da medicina do estilo de vida. E, Lucas, você como médico do estilo de vida, como é que você ajuda os seus pacientes? Eu ajudo essas pessoas que estão cansadas fisicamente ou mentalmente por conta de um estilo de vida que está puxando para baixo a conseguir tornar real essa mudança de estilo de vida. E isso pode ser feito e como eu gostaria, por exemplo, que eu pudesse ter a minha mãe, que hoje em dia padece de uma doença crônica e que já num estágio que a gente não tem muito mais esperanças de que seja reversível, que ela tivesse um profissional de saúde, um médico ou uma equipe multidisciplinar que tivesse esse olhar para ela há uns anos atrás, né? Que isso chegue para mais gente. Lucas, como é que você entrou nisso da medicina do estilo de vida? Eu tenho um passado como geriatra, cuidando de idosos, velhinhos, né? Muito velhinhos. Eu ficava olhando eles entrando no meu consultório, Holandeira, e ficava vendo quando chegavam os velhinhos com vitalidade física e emocional, nonagenários, chegando aos 100 anos, eu falava, peraí, o que ele fez durante a vida, né? O que ele cultivou de escolhas, escolhas do dia a dia que fizeram com que ele chegasse assim aqui tão bem? E qual não foi minha surpresa quando eu percebi que a medicina do estilo de vida estava decodificando exatamente isso. E isso ia ao encontro de uma coisa chamada Blue Zones. Não sei se vocês já ouviram falar das Blue Zones. Blue Zones são zonas azuis, são lugares espalhados ao redor do planeta, Nicoya, na Costa Rica, Loma Linda, no meio dos Estados Unidos, né, na ponta dos Estados Unidos, Sardenha, na Itália, Icária, na Grécia, Okinawa, no Japão, onde vivem o maior número de centenários com muito boa saúde. E os hábitos dessas pessoas, apesar da distância continental, eram muito parecidos. E era exatamente o que a medicina do estilo de vida estava descobrindo e colocando através das evidências científicas de forma robusta, com métodos de alta tecnologia, para mostrar que escolhas simples do dia a dia tinham esse poder imenso de trazer saúde, de prevenir e até mesmo de reverter doenças. Tá? Essa aqui é uma foto de um icariano na Grécia, que vive lá na Grécia, já está com mais de 100 anos, né, no meio desses campos, né, muito ativo fisicamente. Então, quais seriam os medicamentos de estilo de vida? Eu vou falar o que você come, quanto que você faz de atividade física, como é que é seu sono, como é que você lida com o estresse, com quem você se importa e quem se importa com você, como é que são esses seus vínculos, como você se diverte, como é que você trabalha e qual o significado pessoal daquilo que você faz no dia a dia, né? Eu, por exemplo, conheço a Landeira já há algum tempo e sei da paixão dele pela profissão, né? Pela psicologia, pela universidade e pela música também, né, Landeira? Então, são coisas que disparam, a gente consegue medir isso hoje em dia, disparam saúde nas pessoas. E como usar a medicina do estilo de vida, né? Como é que a gente usa a medicina do estilo de vida? A gente tem esses nortes, esses objetivos, né? Dormir melhor, chegar num peso melhor, cultivar uma mente mais tranquila, e a gente tem a ponte para fazer isso. E essa ponte de travessia é uma abordagem diferente do médico.
É uma abordagem com mais escuta, com mais empatia, com mais entendimento, estabelecendo focos de ação, planejando junto com os pacientes, né? Bolando ações que são orquestradas, entendendo quais são as motivações desse paciente. Isso pode ser feito com um médico, e melhor ainda se for feito com uma equipe multidisciplinar, né? Isso é um chamamento, sim, né? Uma equipe multidisciplinar, onde a gente possa ter, por exemplo, psicólogos que podem abordar pacientes com crenças centrais muito fortes, que impedem aquela mudança de estilo de vida, nutricionistas que podem ajudar a bolar um cardápio que faça sentido para aquela pessoa, depois ela descobrir as motivações dela, um profissional de educação física que pode ajudar. Não é obrigatório que tenha isso tudo montado, né? Mas a abordagem, a filosofia da medicina do estilo de vida é diferente de um médico que já vai chegar como um expert. Na medicina do estilo de vida, o expert é o próprio paciente, é o próprio cliente, é a própria pessoa, que vai saber o que ela quer cultivar do jardim dela naquele momento. E que evidências científicas são essas, né? O poder. Uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que 70% das doenças crônicas das quais a gente morre cedo hoje em dia, elas estão diretamente ligadas às escolhas de estilo de vida que a gente faz no dia a dia. Tem estudos com gêmeos dinamarqueses, você pega os gêmeos e estuda eles ao longo da vida. E se chega à conclusão que 80% das doenças, elas têm como gatilho as escolhas de estilo de vida, porque a gente vê gêmeos que vão extremamente saudáveis, com a gente e por conta de estilo de vida vão para um caminho de doença física e doença emocional. E o Rudy Tanzi, que é um chefe do Departamento de Envelhecimento e Genética de Harvard, ele estima, nos livros dele, que 95% das doenças estão ligadas diretamente a escolhas de estilo de vida. Só 5% seriam geneticamente penetrantes, né? Usando um termo da genética, né? Ou seja, a pessoa tem aquela alteração genética, ela vai ter a doença. 95% seriam muito ligadas às escolhas de estilo de vida. Vocês devem lembrar aí da Angelina Jolie, por exemplo, ela tem um gene BRCA1 que leva ao câncer de mama, independente do que a pessoa faça, né? Então, são esses 5%, 95% são dessa interação do ser humano com o meio que a gente vive, né? E tem um nome para isso, dessa influência do meio no gene, que a gente chama de epigenética, né? A epigenética. Dentro da medicina do estilo, a gente costuma dizer que gene não é obrigatoriamente destino, mas estilo de vida, sim, é destino. E a gente está na mão, a gente está na frente das nossas escolhas de estilo de vida. Esses genes podem ser regulados, né? A expressão desses genes através da nossa interação com o meio. Vou indicar um livro para vocês, que é do pai da medicina do estilo de vida, o Dean Ornish. Ele escreveu um livro, Undo It, que ele mostra uma série de doenças com estudos high-tech, métodos científicos rigorosos de dentro das academias, né, de dentro da universidade, dos grandes hospitais americanos, que doenças como doença coronariana, diabetes, câncer de próstata em estágio inicial, hipertensão, problemas de colesterol, obesidade, eles estão diretamente ligados ao estilo de vida e podem ser tratados e até mesmo alguns revertidos através do estilo de vida. Um estudo fundamental da medicina do estilo de vida, o Ornish fez há mais de 20 anos atrás, onde ele mostrou que pacientes que eram colocados, né, e convidados a uma mudança de estilo de vida radical é uma palavra ruim, né, mas uma mudança de estilo de vida intensiva, com alimentação, com grupos de conexão, com terapias, né, mente-corpo, de yoga, de mindfulness, que a gente vai falar daqui a pouco, e dentro da psicologia eu sei que isso já é amplamente propagado. Então,
essas pessoas, quando eram colocadas dentro dessa mudança de estilo de vida intensivo, elas tinham modificações muito favoráveis. Por exemplo, nessa imagem que eu estou mostrando aqui, a gente pode ver uma coronariografia, que é a coronária do paciente, de um paciente de mais de 70 anos. E ela estava obstruída, fluxo de sangue obstruído que leva ao infarto agudo do miocárdio. E aí, o que aconteceu depois de 3 meses? Essa estenose, que é o estreitamento por causa da placa de gordura, ela é reduzida, né? Quer dizer, a estenose ela é reduzida, ou seja, há um aumento do fluxo sanguíneo que se confirma nos estudos de PET scan do coração, mostrando aqui um aumento de 300% do fluxo sanguíneo nas coronárias. Então, esse paciente aqui era um paciente que não conseguia atravessar uma rua sem ter dor no peito, e ele desenvolve uma melhora abrupta, né? Uma melhora grande da qualidade de vida dele e nos estudos complementares, né? Mostrando aqui que essa estenose, esse estreitamento, né? Num grupo, né, que não é submetido a essa mudança de estilo de vida, ao invés de progredir, esse grau de estreitamento ele se reduz depois de 3 meses. E o que o Ornish percebeu que foi que depois de 1 ano, isso melhora mais ainda, e depois de 5 anos, naqueles que mantêm, melhora ainda mais. Né? E aí vieram diversos outros estudos que, Lucas, mas eu não sei desses estudos, porque isso não interessa muito à grande indústria farmacêutica e à grande indústria hospitalar. Nada contra a indústria, não é isso. A medicina é a medicina intervencionista, com os cateterismos, com as internações, com os respiradores, elas são importantíssimas, não são coisas excludentes. Mas há um outro caminho que não deve ser mais alternativo. Ele deve ser a primeira chance que o paciente tem, na minha opinião, de se tratar. E ter o médico como um parceiro disso. Esse aqui é um mapa de expressão genética mostrando que determinados oncogenes que vão trazer um maior risco de desenvolvimento de câncer de mama, de próstata, de intestino, depois de 3 meses de intervenção de estilo de vida, esse mapa genético mostra que esses genes eles são, entre aspas, desligados. A expressão genética é desligada. E a gente pode ver isso aqui nesse heat map, né? Esses oncogenes que são aqui primeiro em vermelho e depois em verde, quando eles são down regulation, né? E aí, como é que se fez isso? Em pacientes em câncer de próstata em estágio inicial, onde o paciente tinha a opção de tratar ou não tratar, quer dizer, tratar com a medicina tradicional, com cirurgia, radioterapia, ou com a medicina do estilo de vida, porque era um estágio inicial, então havia essa opção. E o que se viu foi exatamente esse heat map com down regulation e muitas vezes o câncer desaparecendo. Lucas, mas então você está dizendo que o câncer desaparece? Olha, quando ele já está em estágio avançado, uma intervenção de estilo de vida, claro que ela vai ter menos poder, mas mesmo assim ela vai ajudar em diversas outras coisas no organismo, outras mudanças no organismo. Meus amigos, então, isso está me parecendo bom demais, Lucas. E olha, é um conhecimento que precisa ser propagado, na minha opinião. E ele está muito bem acompanhado. Por exemplo, eu estou acompanhado nessa foto aí da Elizabeth Blackburn. Não é minha amiga, tirei uma foto com ela num congresso que eu tive a oportunidade, a alegria de ir. E a Elizabeth Blackburn é ganhadora do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. E ela fez uma pesquisa junto com o Dean Ornish, mostrando que essa intervenção de medicina do estilo de vida por 3 meses, que eu vou falar para vocês daqui a pouco quais são esses 4 medicamentos principais, né? Mas de uma intervenção dessa, depois de 3 meses, eles conseguiram demonstrar que o telômero, que dita no nível genético quantos anos mais a gente vai viver, no nível celular genético, quantos anos mais a gente vai viver, porque quando o telômero encurta, isso leva à morte celular,
ela conseguiu mostrar, junto com o Dionis, no nível genético, que depois de 3 meses de intervenção de estilo de vida, esse telômero não só não diminuía de tamanho, como ele aumentava de tamanho, de comprimento. O telômero é a pontinha do cromossomo. É a pontinha do cromossomo. Então, isso foi demonstrado no nível genético pela Elizabeth Blackburn. É incrível, né? A medicina do estilo de vida está em harmonia com medicamentos e cirurgias. Tá? Nas crises agudas, por exemplo, um paciente que está padecendo de um infarto ali na hora, é hora de ir para o hospital. Mas para prevenir, para tratar e até mesmo para reverter antes da condição aguda, o estilo de vida é um grande remédio. Esse daqui é um check-up de estilo de vida que eu uso nas minhas consultas. Antes da pessoa entrar na minha consulta, ela preenche um mapa ali de como é que ela pensa que está, né? Como é que ela sente, qual é a sensação que ela está nessas áreas do estilo de vida. Amigos, saber lidar com estresse, relacionamentos, alimentação, família, sono, e a gente consegue mapear isso de uma maneira desses jardins que a pessoa queira voltar a cultivar. Quais são os medicamentos de estilo de vida, Lucas? Vocês devem estar se perguntando. Medicamento número 1, lidar melhor com o estresse. Medicamento número 2, movimentar. Atividade física, movimento do corpo. Medicamento número 3, alimentar. Né? Se alimentar bem. Com alimentos que vão ajudar o nosso corpo a funcionar melhor. E conectar. Conectar são, sim, está plugado pessoas. Isso influencia muito, tanto em quantos anos mais a gente vai viver, quanto em qual vai ser a qualidade de vida nesses anos mais que a gente vai viver. Lidar bem com o estresse. Lidar bem com o estresse, ele acaba conversando com todas as pontas dessa estrela, né? Com o movimentar, que influencia na nossa capacidade de lidar melhor com o estresse, com o alimentar, né? Com o conectar, como é que a gente se conecta com as pessoas. E nesse conectar aí eu quero prestar minha reverência à psicologia, né? Aos métodos terapêuticos, né, as psicoterapias, porque é uma forma linda de conexão entre os seres humanos, né, e uma grande oportunidade, né, para as pessoas buscarem saúde emocional e saúde física. E esse conectar não é só aí, é o conectar com a família, com os amigos, com propósitos, com o trabalho, com a natureza, esse senso de cultivo da conexão. E esse desestressar na medicina do estilo de vida, ele tem uma pílula muito objetiva, que reside no universo que o Jon Kabat-Zinn, né, que é um colega nosso, trouxe da sabedoria oriental para o Ocidente, que é o mindfulness, em todas as suas compreensões, desde a meditação mais tradicional, budista, até o estar mais atento e presente, né, de propósito, sem julgamento, como uma prática diária de atenção plena. Dentro dos hospitais, das universidades, dos centros de psicologia americanos e no Brasil, né, nos últimos 10 anos, mais ou menos, há uma enxurrada de evidências científicas que demonstram isso. O benefício disso para a nossa saúde. Tem um livro muito bacana que é Altered Threads, né?
escrito pelo Daniel Goleman e o Richard Davidson, que é um neurocientista, que eles estudaram muito o cérebro dos meditadores olímpicos, como eles chamam, que são os monges budistas, né? E vendo todos aqueles benefícios de difusão cognitiva, de cultivar aquele lugar do observador, que é um lugar onde a gente está mais senhor e senhora das nossas escolhas, inclusive, né? Então, esse é um medicamento de estilo de vida aí no universo do desestressar, o mindfulness. Um outro medicamento de estilo de vida, mais uma ponta da nossa estrela, é o movimentar. O dia tem 24 horas, a gente tem 23 horas e meia para fazer tudo que a gente pode fazer, né? Que a gente queira fazer. E meia hora a gente pode dedicar à física, ao movimento do corpo. E aí são milhares de estudos que demonstram o benefício do movimento para a redução de mortalidade precoce, que é o que a gente quer, né? A gente quer viver muito, né? E viver bem, viver com vitalidade. Até eu, Lucas, me interesso muito mais pela vitalidade do que propriamente uma longevidade desesperada, né? Mas a vitalidade está no dia a dia, mais presente, com mais brilho, né, nos olhos, é o que mais me interessa ali dentro da medicina do estilo de vida. E a atividade física ela ajuda nessas duas frentes. E aí tem uma lista aí que vocês podem se servir: doenças coronarianas, diabetes tipo 2, redução de risco de diversos tipos de câncer, de demências, de doença de Alzheimer, doença de Parkinson, ansiedade e depressão, com muitos estudos mostrando efeitos comparáveis com de antidepressivos, que a gente conhece bem, como a fluoxetina. Então, o movimento é um grande amigo da nossa saúde física e emocional, sem dúvida. Recomendações de movimento no dia a dia, olha, qualquer movimento é ótimo, qualquer movimento é bem-vindo. Se tiver que ter um norte para isso, 150 minutos por semana de uma atividade física que te permita conversar, mas não cantar. Se você estiver cantando é porque a atividade física está um pouco mais leve, né? Mas se você estiver conversando, está tudo bem. Então, 150 minutos distribuído da maneira que você quiser, 75 minutos 2 vezes por semana, 5 minutos num dia, 20 minutos no outro. Bom, alguma coisa assim. Lucas, precisa ser 150 minutos? Não, qualquer movimento é bem-vindo. E quando eu falo de movimento, eu gosto de falar do oposto dele, que é o sono, que inclusive é ajudado pelo movimento. Nessa pandemia do coronavírus, uma coisa que eu fico muito atento com os meus pacientes é de pedir para eles dormirem bem. O sono tem um efeito reparador em todo o organismo, tanto do ponto de vista emocional, quanto físico, quanto imunológico. E o exercício também tem efeitos imunológicos. Vocês devem estar vendo aí que os atletas, né, que têm o coronavírus, eles muito raramente têm qualquer sintoma, né? Então, a gente não é atleta, mas a gente pode ter aquilo ali como uma estrela guia para a gente fazer também a nossa atividade física. Muitas vezes eu tenho pacientes que estão com muito medo da integridade física, né, nesses momentos difíceis, e depois desses momentos difíceis, por outras doenças, a atividade física é um grande aliado e pode ser um grande motivador, né? Terceiro pilar aí da medicina do estilo de vida, a alimentação. A alimentação, existe muito modismo em torno da alimentação, né? Isso vem muito por conta de estudos que, na minha opinião, são conduzidos de forma um pouco... Puxa, eu não queria usar essa palavra, mas um pouco de forma infantil, né? Pelo menos a propagação desses estudos, né? Que são estudos que muitas vezes trabalham muito no tubo de ensaio, mas não sabe se aquilo ali tem um efeito nas pessoas. E aí, quando surge uma evidência, não, é grupo sanguíneo, a dieta do grupo sanguíneo, a dieta cetogênica e tudo, isso complica muito a cabeça das pessoas. Existe uma simplicidade grande
em torno do entendimento do que é uma boa alimentação hoje em dia. Isso baseado em estudos observacionais, nessas Blue Zones, né, e em grandes estudos observacionais, como NURSES, a EPIC, estudo adventista, estudos de grande robustez científica, que mostram o que hoje em dia? Mostram que a alimentação whole food plant-based, o que seria uma whole food plant-based? Ela não tem uma boa tradução em português, mas eu vou traduzir literalmente aqui. É uma alimentação que privilegia alimentos integrais. O que são alimentos integrais? São como eles estão na natureza, industrializados. A sua tataravó reconheceria como comida. Então, alimentos integrais, como eles estão na natureza antes de serem industrializados e que sejam primordialmente baseados em vegetais. Lucas, vegetal é alface, rúcula? Não, vegetal é arroz integral, um pão integral, feijão, né? O arroz com feijão, abobrinha, grão de bico, lentilha, cenoura, beterraba, tudo com bom tempero, é claro. O segredo é o tempero. A gente perdeu a capacidade de usar os temperos quando a gente foi muito para a comida super industrializada. Então, redescobrir esses temperos, né? Frutas inteiras, muitas frutas, verduras, legumes, principalmente vegetal, e pouca proteína animal. Ou para alguns que queiram, que tenham uma vivência nesse sentido, nenhuma proteína animal. Mas aqui não cabe nenhum ativismo de ortodoxia alimentar. A gente gosta de liberdade, o ser humano gosta de liberdade, mas que haja um privilégio nesse sentido da alimentação whole food plant-based. Ela é incrível e ela é recomendada já pela Sociedade Americana de Medicina do Estilo de Vida, a Sociedade de Harvard de Medicina do Estilo de Vida, as sociedades de cancerologia, de estudo do câncer americana, a American Heart Association, que é a sociedade americana, a Organização Mundial de Saúde, todas elas vão nessa direção. Todas elas vão nessa direção. E é uma alimentação que pode ser muito gostosa e que pode trazer muitos benefícios para o corpo e para a mente. Você escolhe como um cardápio o que é legal para você aqui, né? Eu boto aqui uma foto, né, com vários pratos. Você tem a fotografia de prato meu aí, com muito arroz e feijão, né, com couve, bota uma coisinha gostosa para dar uma alegria ali, pães integrais, batata doce, né, a dieta mediterrânea. Então tem os Okinawas, que são japoneses que vivem muito lá numa ilha de Okinawa, no Japão, eles comem muita batata doce, por exemplo, é a base da alimentação deles, ela é rica em fibra, o que é maravilhoso. Os mediterrâneos, né, que tem a alimentação mediterrânea, que privilegia muito frutas, verduras e legumes, e lá um pouco ali daquelas coisas mais gostosas, né, principalmente em ocasiões festivas. O guia canadense tem um prato bonito que eles colocaram aí, muito em cima da Whole Food Plant-Based. E o quarto medicamento de estilo de vida, e acreditem, o mais importante é o conectar. O conectar está mais plugado nas pessoas e na vida. Para a gente ter uma ideia, o isolamento social, ele é um fator de risco igual a fumar 15 cigarros por dia durante uma vida inteira, ou de ser um alcoolista pesado, de ingerir muito álcool de forma pesada. Estar isolado socialmente é um fator de risco para morrer mais cedo, 2 vezes maior do que a obesidade, por exemplo. Igual a de ser sedentário uma vida inteira. Quem tem relações sociais mais fortes, cultiva isso, tem uma chance de sobrevida 50% maior do que quem não tem. Imagina se tivesse um remédio ali na farmácia que aumentasse em 50% a chance de você viver mais e melhor. Estaria fazendo filas quilométricas, né, na porta da farmácia. Então, é algo a ser cultivado e que eu busco muito com os meus
com os meus pacientes, né, e com as pessoas. E a gente ter a noção disso tudo, baseado em ciência, pode ser um grande fator já de modificação da nossa estrada na vida. Quem fala isso da conexão não sou eu, são pesquisadores de Harvard, por exemplo, né? A gente sempre se baseia muito nessas grandes universidades. O Robert Waldinger, que é a quarta geração de um estudo que começou em 1938, que acompanhou as pessoas ao longo da vida, vendo o que elas comiam, o que elas faziam de atividade física, o que elas tomavam de remédio, e foram acompanhando, eram operários, eram pessoas que viraram advogados, teve um que virou presidente dos Estados Unidos. Eles foram acompanhando essas pessoas ao longo da vida. E qual foi o maior fator ligado à felicidade e à longevidade? Vocês já sabem a resposta, né? É exatamente ter bons relacionamentos, cultivar esses bons relacionamentos. E cultivar bons relacionamentos, principalmente depois dessa época de pandemia, é cultivar tolerância, cultivar diferença, cultivar bons relacionamentos. É o maior fator de proteção à saúde. Tem uma história do Dennis Cherney, que é o decano da faculdade Mount Sinai de Nova York, e ele estuda os veteranos de guerra do Vietnã. E ele foi estudar como é que alguns veteranos conseguiam se sair muito bem ali, depois de ficar 8 anos confinados, né, numa cela sem poder falar com ninguém no Vietnã. E entrevistando esses veteranos, eles viram que eles desenvolveram um código. Eles não podiam falar, mas tinha um prisioneiro de guerra, né, do soldado americano, na cela do lado. Mais ou menos como a gente está. A gente passou muito tempo, né, confinado e ainda está. Né? Eles desenvolveram um código. Já que eles não podiam falar, eles batiam na parede. Davam um tapinha na parede. Um tapinha era igual a A. 2 tapinhas B. 3 tapinhas C, e assim por diante. Aí um tapinha era a coluna A, B, C, D, E. Aí vadia um tapinha com 2, é B e tal. Eles desenvolveram um código e eles conversaram durante 8 anos através desse código de tapinhas. E quando perguntam como é que eles sobreviveram àquilo ali com sanidade mental, eles dizem que foi graças ao código de tapinhas que eles desenvolveram. E as conexões que eles fizeram ali floresceram e eles levaram para a vida inteira. Para a vida inteira. São amizades que permaneceram para a vida inteira. Então, a mensagem é que a gente cultive o nosso código de tapinhas, né, com as pessoas importantes na nossa vida nesses tempos difíceis, junto com uma boa alimentação, com atividade física e com o gerenciamento do estresse. Há um caminho dentro da medicina do estilo de vida. Eu sou apaixonado por ela e espero que a minha explanação aqui tenha sensibilizado, e estou aqui de portas abertas para conversar mais sobre isso sempre que vocês quiserem. Obrigado. Nossa, que palestra, hein? Estou impressionado com a sua capacidade de apresentar ideias, extremamente calmo, eloquente e muito consciente do que está falando, né? Eu acho que você tem aplicado a medicina do estilo de vida a você mesmo, né? Dá para ver que você é uma pessoa bem diferenciada, uma pessoa calma, tranquila. Então, estou muito contente de poder te escutar, viu? Eu tive a oportunidade de assistir todos os Psicologia com Vida e essa foi uma das melhores palestras que eu escutei. É uma coisa impressionante e, de fato, realmente os dados que você apresentou, eles são tremendos, né? E eu ia te fazer uma pergunta, né? Por que isso não é tão divulgado? Eu acho que na sua palestra você já deixou isso claro, né?
Eu acho que existe todo um processo comercial por trás, né, que impede com que esse tipo de medicina possa ser implementado em grande escala. Embora você destacou muito bem que não há nenhuma oposição entre uma perspectiva e outra. Gostei muito quando você falou que não se trata de uma medicina alternativa. Se trata, na verdade, da veia principal, né? Que às vezes pode estar escondida por todos esses fatores. Mas, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta, sem, enfim, fazer o papel do advogado do diabo. A gente não pode negar que, ao longo dos anos, né, a média da vida das pessoas está aumentando. Eu lembro que, quando eu era pequeno, a gente falava 70 anos, a gente achava que a pessoa já ia partir dessa para uma melhor. Se você vê, não é? Esse gráfico vem aumentando. Quero te dizer o seguinte, em determinadas sociedades onde deve preponderar a medicina do estilo de vida, sei lá, onde determinadas culturas têm uma aproximação muito próxima com a natureza, tem uma alimentação do tipo que você acabou de falar, não é? Talvez a expectativa de vida não seja tão longa quanto a gente vem observando hoje, e o que tudo indica é que esse gráfico deve continuar ascendendo, não é? Não sei. E acho que isso se deve a essa medicina alopática, cuja internação, as cirurgias, o acompanhamento médico através de prescrições farmacológicas está muito presente. Então, eu queria, enfim, que você comentasse um pouco esse fato de que a expectativa de vida vem aumentando ao longo do graças a um número muito grande de pesquisas, inclusive financiadas por laboratórios farmacêuticos, que, de fato, eu acho que impactam, de uma certa forma, não só na longevidade, como também na vitalidade, acredito eu. Enfim, Lucas, eu estou impressionado com o seu poder de convencimento. Super parabéns, as pessoas estão comentando aqui. E se as pessoas quiserem fazer perguntas, por favor, se manifestem. Quero também reconhecer a presença de uma professora nossa que está aqui, Tereza Creuza. É uma pessoa calma, tranquila. A tranquilidade, né, Landeira? Tem. A tranquilidade dele foi algo assim realmente importante para esse final de tarde. Chama ele para vir trabalhar aqui na PUC. Com certeza. Eu cheguei aqui numa dinâmica corrida depois de tudo isso. Aí, quando ele falar, aquela voz calma, de um jeito calmo. Mas eu já reparei, Luciana, que pessoas que trabalham com idosos têm esse perfil de tranquilidade, são pessoas com essa fala muito tranquila, não é? Tem uma paciência de Jó. Nossa, o mundo pode estar desabando, a pessoa continua tranquila. Com certeza, com certeza. Tomara que ele consiga... Edson, libera o microfone da Tereza, que eu acho que ela quer dar uma palavrinha. Não quero não, mas já que fui convidada, estou dando. Bacana, né, o Lucas? Vocês têm que saber que, além, eu acho que a coisa mais importante é a gente realmente ter um contato afetivo com as pessoas. Eu acho que é um dos fatores mais importantes dos que ele falou, em que, inclusive, inclui muito o nosso estudo de psicologia, lógico, né? Eu tenho quase certeza que você vai dizer que não há nenhum processo de exclusão, mas a gente também não pode negar que essa medicina alopática ela vem contribuindo bastante para a nossa, sei lá, qualidade de vida, não é? Landeira, obrigado pela... Você foi pontuando ali na minha fala ali de uma forma muito clara, né? Eu percebi, é muito bom se sentir compreendido e ouvido, então eu fico feliz. Gosto muito da medicina do estilo de vida, né? Foi um processo também de autocuidado e autoconhecimento meu. Agora, sofri na pandemia, sofri, foi difícil para mim, talvez até mais difícil. Então, assim, a medicina do estilo de vida ela foi uma aliada minha para
manter a minha sanidade física e mental, né? Essa coisa do pronto, né? Da pessoa que está ali, alcançou uma... Não, tô na minha jornada e vejo a medicina do estilo de vida como uma amiga, uma aliada para mim também. Mas respondendo a pergunta, né? A expectativa de vida, eu já me fiz essa pergunta, e o que eu percebo, Landeira, é o seguinte: essa expectativa de vida que aumenta, né, ela aumentou muito, se a gente for ver ali nos últimos 100 anos, muito graças à vacinação, né, depois as medidas de higiene, depois os antibióticos, né, foram esses booms, né? Muito porque a gente acabava morrendo de coisas, acidentes, né? Coisas físicas, né? Acidentes, problemas com a natureza, né? Isso tudo. Então, essas técnicas de tratar os traumas, né? As cirurgias, isso tudo realmente fez com que a expectativa de vida ela fosse aumentando. E aí chegou um ponto agora em que a gente está num limiar ali da coisa das doenças crônicas, né? Demência, doenças do coração, e que sim, a gente consegue driblar isso muitas vezes com a medicina dos remédios, dos cateterismos, né? Elas realmente elas têm um efeito de prolongar ali o tempo de vida. Agora, uma coisa que eu percebo que a medicina do estilo de vida consegue oferecer um pouco mais é na questão da vitalidade, sabe? Será que a gente vai conseguir com os remédios e cirurgias? Pode ser que a gente consiga, né? Mas na questão dessa ideia de vitalidade, de funcionalidade, fica muito claro assim, como esses longevos chegam com um corpo mais resiliente, mais forte e do ponto de vista emocional também, né? Quando estão ali cultivando essas conexões, essas paixões, né? Do trabalho, dos hobbies, da alimentação, do movimento do corpo. Isso me parece... Então, assim, não sei se eu respondi muito a pergunta, mas eu acho que assim, a expectativa de vida aumentou muito por causa E você comentou exatamente que, por trás desse aumento da expectativa de vida, existem uma série de eventos que certamente contribuíram e muito para isso, não é? Óbvio, os antibióticos realmente é marcante, é uma âncora, antes e depois. Mas também todas essas medidas de higiene, não é? Certamente contribuíram e muito para que aumentasse a longevidade. E como você falou, né, todas essas intervenções realmente não garantem a qualidade de vida, a vitalidade. E eu acho que a melhor alternativa é a combinação dessas, enfim, de todas essas abordagens. Agora, a Tatiane Solis Pérez fez uma pergunta para você. Ela quer saber qual seria a relação da medicina do estilo de vida com o sistema límbico. Será que possui atuações mútuas nesse processo? Ou seja, a medicina de vida, será que atua no sistema límbico, alguma coisa nessa direção? Quando eu estou ouvindo o sistema límbico aqui, eu estou entendendo que seja uma pergunta ligada a esse lidar com a ansiedade, com um sistema de alarme, seria isso? Assim, Eu acho que o que ela quer, não sei se da memória. Tatiane, Edson, libera o microfone da
Tatiane, para que ela possa se expressar e até conversar com ele. Vou liberar. Agora, uma coisa, Lucas, você esqueceu de colocar o seu contato, seu e-mail, se você colocar aqui no chat, seria interessante. Ah, tá. Possam ter um contato contigo, se assim você quiser também, não é? Claro. Sim, a Tatiane respondeu, sim, lidar com o aprendizado deste novo estilo. O microfone dela está liberado. Se ela quiser falar. Boa tarde. Então, o meu nome é Tatiane, eu sou psicóloga e eu venho acompanhando, né, essas questões da medicina do estilo de vida, junto com mindfulness, junto com yoga. Eu acho que cada vez mais a gente caminha em direção a tudo isso, né, justamente concatenado com o tema da longevidade. Nessa pergunta eu quis dizer assim, porque, por exemplo, né, o nosso aprendizado ele é completamente orgânico e primitivo. Nesse caminho de aprendizagem, né, destona muito nas nossas emoções, nas nossas memórias, esse estilo de vida saudável, porque a gente vai aprendendo também que tem muita coisa que é disfuncional para ter esse estilo. E aí, nesse sentido, o aprendizado, né, ele também está associado com as emoções e está diretamente com o sistema límbico, com as nossas emoções, com as memórias e assim por diante. Então, assim, como que a medicina do estilo de vida atua, sabe, nessa habilidade cognitiva enrijecida das pessoas para mudarem os seus hábitos, entende? Como que funciona essa mudança dentro da mente da pessoa? Eu vou dizer assim, na minha experiência, né, e Renata, Viana, minha esposa aqui, me ajuda muito, né? O que eu percebo, né? Eu percebo que a medicina do estilo de vida ela vai numa coisa muito comportamental, né? De achar ali as motivações das pessoas, dar voz para as pessoas acharem as motivações. Por exemplo, eu sou um médico muito mais perguntador do que de dizer o que a pessoa deve fazer ou por que ela deve fazer. Eu nunca vou fazer isso, né? Muito provavelmente nunca vou fazer. Então, sou muito mais perguntador, né? Aprendi isso muito através da uma coisa que é a entrevista motivacional, né? Me ajudou nesse caminho. Mas, bom, respondendo sua pergunta, eu acho que quando a coisa está muito arraigada em um aprendizado disfuncional, anterior, antigo, ou uma crença central de não conseguir mudar aquele hábito e tudo, um mergulho psicológico cognitivo, né, com a ajuda da psicoterapia, é muito bem-vindo, Tatiane. Eu acho que esse é o caminho, né? E aí as mudanças no sistema límbico, né, e na reestruturação cognitiva, né, ela vai acontecer. Então, quando a coisa está muito fortemente ligada a uma emoção, um aprendizado antigo, aí eu acho que Agora, a questão as pessoas, quando elas vão ao médico, né, um profissional de saúde, um nutricionista, um fisioterapeuta, né, não necessariamente elas querem psicoterapia, né? Então, o profissional de saúde receber isso e até dar clareza que, às vezes, a pessoa precisa disso, precisa de um acompanhamento psicoterápico, quando ela está muito, muito enrijecida ali, eu acho que é ótimo, né? Não sei se eu respondi. Bandeira pode me ajudar aí na parte... Não, mas só para complementar, a gente sabe hoje que qualquer intervenção psicoterapêutica que tenha um sucesso ao longo do processo produz, sem dúvida alguma, alterações em processos neurais, em certas situações exatamente iguais àquelas produzidas por drogas psicotrópicas. Então, se altera. A diferença é que a psicoterapia parece alterar o funcionamento do cérebro de uma forma mais fisiológica. Por isso é que, obviamente, demora um pouco mais para surtirem os efeitos em relação a uma intervenção exógena,
É interessante, né? E isso vai, Landeira, ao encontro da sua primeira pergunta, né? Que a medicina do estilo de vida talvez ela vá por um caminho mais fisiológico e que vai trazer um benefício mais sistêmico, né? E não só no colesterol, né? Um remédio para colesterol ele baixa o LDL colesterol, tá ótimo, muito bem-vindo, né? Não tenho nada contra ele, né? Maravilhoso. Mas ele não vai reduzir a inflamação. As citocinas inflamatórias, elas vão continuar circulando, né? E a atividade física, uma alimentação menos inflamatória, ela vai agir no corpo inteiro, né? Ideias aqui. Tem uma pergunta enorme aqui. Tem uma pergunta meio solta, fica à vontade para responder. Vamos lá. O Guilherme imagina que a indústria farmacêutica estabelecida, se não amarraram ainda, vão amarrar uma cruzada ferrenha em nome dos seus próprios métodos de tratamento e medicina, mesmo em face das evidências crescentes da eficiência e benefícios dos métodos que você acabou de expor, né? Então, Lucas, você vê alguma postura dos acadêmicos e profissionais desse campo de resposta aos possíveis embates com essas grandes indústrias que eventualmente possam vir a ocorrer? Olha, o Guilherme Landeira, é interessante assim. A dificuldade maior, sabe qual é? É que para você lá nos Estados Unidos, né, e aqui no Brasil também, eu já tentei me aventurar para fazer uma pesquisa de que, por exemplo, uma pesquisa de mindfulness. Vamos lá, vamos fazer um grupo de mindfulness e ver o efeito para entrar no universo da gente aqui, do Departamento de Psicologia, na ansiedade. Mindfulness e ansiedade. Você ter verba para fazer uma pesquisa dessa é muito difícil. Agora, você ter verba para usar um medicamento é muito mais fácil, né? Então, eu acho que a pesquisa ela é muito mais suada, mas, Guilherme, nos Estados Unidos a coisa está andando com muito vigor. Por que isso? Aí vem uma resposta bacana. Porque se beneficiam, quem é que se beneficia? Se beneficiam as pessoas, né? Nós, pacientes humanos, e quem se beneficia também é o sistema de saúde, o plano de saúde. Porque o plano de saúde, quanto menos ele usar de hospital, remédio e cirurgia, vai ser melhor para ele. Então, ele está abraçando a medicina do estilo de vida, né? Isso demorou, mas é um abraço que é o que o americano chama de ganha-ganha, né? Ganham os pacientes e ganha o plano de saúde, né? Entendi, muito bem colocado. Existe um lobby, né? Nos Estados Unidos as coisas funcionam por lobbies e certamente os seguros de saúde têm uma força muito grande. Olha, foi uma tarde fantástica. Já vou começar a pensar seriamente em mudar meu estilo de vida. As pessoas estão agradecendo. Quero lembrar as pessoas que na próxima semana a gente vai ver a cara metade do Lucas, né? A gente vai ter uma palestra com a Renata, que é a esposa do Lucas, que vai falar sobre processos criativos da terapia cognitivo-comportamental no tratamento de crianças. Ela é uma terapeuta cognitivo-comportamental especializada no tratamento infantil, tá bem? Então, Lucas, super obrigado. Foi um prazer contigo, foi um prazer te escutar, realmente uma pessoa que tem uma capacidade de sintetizar coisas tão simples que passam toda hora na nossa frente e a gente não dá a mínima importância e o impacto que isso traz para a gente, não só no momento atual em que a gente está vivendo, mas com repercussões, não é, para toda a nossa vida. Super obrigado, Lucas, por compartilhar esse conhecimento. Obrigado a vocês. Passar a palavra, então, para a nossa querida Luciana Pessoa, para que ela possa encerrar. Não sei se a Tereza quer dar uma palavrinha. Foi um prazer estar presente nesse Psicologia Convida. Então, Lucas, eu só tenho a agradecer, né? Quando você caiu, eu estava conversando aqui com o Landeira, né? O quanto que a sua fala trouxe assim, muita tranquilidade, muita leveza nesse final de tarde para a gente, né? Então, foi muito bom.
poder escutá-lo nesse final de dia, assim, tão corrido, tão atribulado. E aí, muito obrigada, Lucas. Eu acho que realmente eu só tenho a agradecer e dizer que a sua palestra realmente teve todo um diferencial. Eu acho que nós vamos sair daqui todos muito sensibilizados, né? Muito tranquilos e sensibilizados com tudo isso que você expôs para a gente. Muito obrigada mesmo. E muito obrigada a todos os presentes. Boa noite a todas. E, Lucas, eu não sei se você quer ainda falar alguma coisinha que você tirou. Não, agradecer. Então, contem comigo. Então, estamos juntos. Então, e um abraço para a Júlia, doutora Júlia. Abraço para a doutora Júlia. A minha filha também está se formando na Unirio, mesmo lugar onde o Lucas se formou, e é professor de lá. A minha filha falou muito bem do Lucas, teve uma série de aulas com ele, elogiou ele tremendamente. É um excelente professor, dá para ver por quê, né? Não tenha dúvida, eu acho que ninguém aqui tem dúvidas em relação a isso. Muito obrigada, Lucas, e muito obrigada a todos que puderam estar com a gente nesse final de tarde. Tchau, gente, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Tchau, valeu, Lucas. Um abraço, Tereza. Tchau, Luciana.